Né? Mais uma vez, boa noite. Lembrando a todo mundo aí que vai estar aí a lista de presença, então não esqueçam de assinar aí a lista de presença, tá bom? Essa aula de hoje é a nossa última aula antes da prova, né? Porque semana que vem é feriado, então não tem aula, e na outra semana já é a avaliação, né? Então, nós estamos assim, fechando o nosso conteúdo, fechando o que nós discutimos aí ao longo do semestre, tá? Então, se alguém tiver alguma dúvida, alguma coisa que gostaria que fosse melhor esclarecido, a gente pode voltar a conversar, né? E para fechar a nossa discussão de hoje, nós vamos falar sobre a proposta aí de atuação do psicólogo na unidade de tratamento intensiva, tanto adulta quanto neonatal, né? Então, vamos lá começar. Não sei se alguém já tem... Oi, pode dar. O senhor já compartilhou? Os slides já compartilhou lá nos arquivos? Eu não estou achando. Acho que já compartilhei. Acho que as pessoas estão vendo aí, não estão, não? Sim, acabei de ver aqui, tá lá. Tá lá, não tá? Então dá uma... Quem falou? Foi Lia? Não, a colega. Foi Silvia. Não está aparecendo para mim, não. Está aparecendo agora, entra. Silvia, lá. Tá bom, vou lá ver. Vai, então, obrigada. Entrar. Tá bom, Silvia, dá uma olhada lá. Então vamos lá começar aí a conversar um pouco sobre essa questão da proposta do trabalho do psicólogo nessa outra unidade, desse outro setor da unidade hospitalar. Na realidade, fica muito repetitivo o discurso, porque a gente parte do princípio, né, como nós aprendemos lá desde o início do curso, que a proposta de atuação do psicólogo é basicamente com aquele tripé que todo mundo já conhece bem, né? Paciente, familiares do paciente e equipe multiprofissional. E aí ele vai variar com um ou outro setor um pouco diferente, né? Mas basicamente é essa a proposta de atuação. Na UTI não deixa de ser diferente, né? A UTI, na sua estrutura física, é composta por uma sala grande, um grande salão, né? Onde encontram-se os diversos leitos de maneira que possam ser observados pela equipe profissional. É interessante perceber que existem variações, não é? Em alguns hospitais você tem separações entre um paciente e outro, e algumas outras não se tem, mas basicamente a estrutura física dele é essa grande sala com diversos pacientes, né, que possuem um tratamento especializado, um tratamento que demanda, vamos dizer assim, um acompanhamento 24 horas. Tá? A UTI também possui um almoxarifado próprio, né? Porque as demandas têm que ser supridas ali naquele espaço, né? E também um espaço com características próprias para atender em pacientes com estado grave, não é? Pós-cirúrgicos, terminais, em estágio grave, enfim, N são os motivos que podem levar uma pessoa para a unidade de tratamento intensivo, né? E é interessante perceber que esses pacientes, quando ficam conscientes dessa unidade, é possível de acontecer uma coisa que nós chamamos aí de síndrome da UTI. O que vem a ser essa síndrome da UTI? É um estado confusional, temporário, irreversível, né? Por que esse estado confusional? Quando o paciente está ali, ele muitas vezes perde a noção de tempo, não é? Você, com raras exceções, você está no local, na UTI, que tem iluminação artificial,
lugar que às vezes você não tem acesso a uma visão do exterior de quando é dia, quando é noite. Muitas vezes você não tem acesso a um relógio para saber que horas são. Não é? Muitas vezes também aquele espaço permanece iluminado 24 horas. Então, pode acontecer que esse paciente ele tenha um certo estado confusional, né? Uma certa desorientação, que normalmente ela é temporária, por isso a gente chama aí de reversível, em função, primeiro, já de um nível de estresse que o paciente está vivendo, além da sua doença, além do seu estado de saúde, além do sofrimento, além de uma série de equipamentos ali que ele está exposto, que na maioria das vezes ele não conhece, que é monitorado por uma série de pessoas ali. Então, todo esse processo, né, de agravamento da doença, aliado àquela relação que nós temos sempre discutido aqui ao longo da nossa disciplina, que é aquele processo de despersonalização que o paciente sofre no hospital, de uma forma geral. Na UTI, mais intenso é essa questão, não é? Uma vez que ele fica numa exposição monitorado 24 horas, com a participação de uma série de profissionais ali, que muitas vezes não tem uma interação como deveria se ter com esse paciente. Não é? Daí se vê que aí esse espaço já é quase que um convite aí para o psicólogo hospitalar, quando ele tem essa preocupação, né, entre as preocupações básicas do psicólogo hospitalar, passa por esse processo de humanização, né? Como é que esse psicólogo ele pode trabalhar com o processo de humanização dentro dessa UTI? São essas, entre outras coisas, que nós vamos conversar aqui um pouco mais. Então, dentro dessa proposta de humanização para esse espaço, né, um espaço tão agressivo, um espaço por si só, se você vai lá visitar, já é um estado de tensão. Imagine para quem está internado ali e que muitas vezes você, numa internação em UTI, você começa a perceber a intervenção em outros pacientes, o agravamento de outros pacientes, que aumenta a tensão de quem está ali consciente, do paciente que está ali consciente, uma série de procedimentos que são feitos ali na UTI e que o paciente, muitas vezes, ele fica exposto a visualizar todas aquelas intervenções, o que gera mais angústia, o que gera mais ansiedade, o que gera mais preocupação. Então, realmente é um momento muito complexo na vida do paciente internado. Mas, aliado a isso tudo também, como eu coloquei aqui, nós podemos perceber, né, gerar que a internação nesse espaço da UTI pode gerar uma sensação da possibilidade de morte, né? Quando você já escuta a palavra, vai para o UTI, já é uma sensação para o paciente, para os familiares do paciente, uma sensação de que alguma coisa se agravou, de alguma coisa não está bem, e aí também chega essa sensação de morte, como nós vimos em aulas anteriores, quando discutimos a questão da morte e do morrer, né? Quando nós todos e os familiares se veem diante de uma perspectiva de finitude, de uma perspectiva de fim, isso é angustiante, né? É interessante lembrar, e eu vou procurar relembrar algumas coisas aqui, já que a próxima aula, como eu já disse para vocês, é a prova, né? A doutora Elizabeth Kübler-Ross, né, que tem um estudo mais significativo, como nós vimos aí, sobre a morte, né? No livro dela sobre a morte, o morrer, onde ela coloca, e nós discutimos aqui, aqueles 5 estágios do luto.
ela sempre evidencia que em cada estágio daquele sempre existe uma coisa que permanece naqueles 5 estágios do luto, que é o quê? A esperança, a perspectiva de sair daquela situação. Então, essa é uma questão que a gente, enquanto psicólogo que vai trabalhar, né, na equipe que atua na UTI, devemos ter em mente esse fio condutor dessa perspectiva de esperança, apesar de todo aquele estado de tensão que circunda tanto os pacientes quanto os seus familiares. Então, eu acho que esse é um bom fio condutor para que a gente possa pautar a nossa atuação. Mas quando pensamos nessa atuação, é interessante, não é, que aparecem algumas sugestões de algumas pessoas que estudam mais detalhadamente essas questões, que talvez a Raquel está perguntando se a próxima aula já é a prova. É sim, Raquel, porque semana que vem é feriado e a semana que começa do dia 8 do calendário é a semana de provas. Então, já é a prova, tá bom, Raquel? Vejam só. Então, uma das sugestões de quem estuda sobre essas questões da UTI é uma sugestão de apagar as luzes próximas aos pacientes com consciência, né? Muitos pacientes podem não estar, e acontece isso, não estão conscientes, mas para aqueles pacientes que estão conscientes, apagar as luzes aí no sentido de você perceber, se for possível, né? De perceber essa diferença entre dia e noite, para que dê ao paciente essa sensação de intercalação, né? Para que ele não fique naquele, vamos supor assim, entre aspas, naquele dia eterno, né? Aquelas luzes 24 horas. Então, dentro dessas possibilidades, né, se for possível, uma dessas sugestões das pessoas que estudam sobre a UTI é, próximo aos pacientes que estão conscientes, em uma parte do dia, principalmente à noite, poder apagar ou diminuir as luzes que esse paciente está exposto. Também uma outra sugestão de quem estuda aí sobre a internação na UTI é a instalação de um relógio, né? Normalmente, o ideal seria um relógio digital que facilite mais ainda a orientação do paciente, para que ele tenha noção de que parte do dia ele está. Porque imagine você, se você é tirado da sua realidade e, de repente, você é confinado no espaço que é dia o tempo inteiro, que você não sabe a noção de hora. Isso tudo ajuda a um agravamento dessa situação emocional do paciente exposto nessa unidade, né? Dentro da medida do possível, um atendimento personalizado aos pacientes é muito evidente, assim, quando você tem as divisões em determinados UTIs, nem todas têm, mas quando se tem essas divisões, é muito comum você, naquele espaço do paciente, ter ali o nome do paciente, né, algumas informações sobre o paciente. Então, fazer o contato com o paciente pelo nome, buscar essas informações, essa aproximação, se o paciente está consciente, é uma questão que ajuda nesse processo de humanização da equipe profissional que está atendendo no UTI, né? Minimizar essa situação de medo e ansiedade, porque a palavra é essa. Você imagina, você está ali sofrendo, o seu corpo está, né, passando por um processo de adoecimento, de dor, na maioria das vezes, você não tem a perspectiva do que vai acontecer na próxima hora, né? Então, muitas vezes, você tem uma sensação de medo, de acrescido desse medo, dessa ansiedade. Tentar fazer uma aproximação desse paciente, tentar conversar com esse paciente para ver se é possível minimizar essa situação, é um passo bastante importante para a humanização desse paciente. A importância das visitas, né? As visitas que já são bem mais regradas dentro da UTI, né? Mas
é muito importante o contato com esses familiares ou algumas pessoas próximas ao paciente, né? Na realidade, essas pessoas familiares ou pessoas próximas aos pacientes são, na realidade, muitas vezes, a única ponte, a única coisa que liga o paciente ao mundo externo. Né? É o único momento que ele tem essa ligação com o mundo externo. Então, contato com o paciente, o contato com familiares ou amigos do paciente um pouco antes da visita, explicar a situação do paciente, explicar a importância de procurar fazer uma interação, quando é possível, com o paciente, é um fator muito significativo nesse momento. Né? Superar, então, essa despersonalização, que, como nós já aprendemos, existe no hospital com uma forma geral e no TI muito mais ainda. Não? Então, tem aí algumas características ou algumas propostas para a humanização desse paciente na UTI. Qual é o papel do psicólogo, vamos dizer assim, junto a esse paciente? Né? Em primeiro lugar, assistir ao paciente, quando for possível. Né? Dentro da medida do possível, fazer essa interação, procurar um diálogo com esse paciente, escutar, essa é a palavra de ordem, né? A escuta desse paciente, a escuta do paciente, ele vai gerar uma outra questão, que é uma questão do acolhimento do paciente. Não é? Então, é muito importante esse contato, né? E, acima de tudo, nós, psicólogos, que sabemos da necessidade de humanização do paciente nesse momento, de poder fazer esse diálogo, de poder fazer essa escuta, de poder fazer esse acolhimento de uma pessoa que está exposta a uma situação complexa, uma situação difícil, uma situação geradora de tantas ansiedades. Né? Uma outra questão também que é colocado para a gente é procurar condições para estabelecer a estabilidade emocional do paciente. É evidente aí que essa estabilidade emocional, ela é, na maioria das vezes, muito parcial, né? Porque você imagina, não sei se alguém já teve a experiência aí de passar por uma UTI, ou trabalhando, ou pior ainda, às vezes internado, né? É um momento de completa desestrutura emocional, na maioria das vezes. É evidente que existem variabilidades individuais. Tem pessoas que são mais resilientes, tem pessoas que suportam mais toda essa carga aí, de medo, de ansiedade, de não saber o que vai acontecer, e trabalham isso melhor. Mas tem pessoas que se desestabilizam muito nesse momento, então gera uma fragilidade emocional do paciente, e o psicólogo, eu acho que, na medida que ele puder fornecer esse apoio, no sentido de dar um suporte a essa estrutura emocional, é muito bem trabalhado. Orientar sobre as rotinas da UTI. Né? Se você imagina, você está num lugar onde você não sabe o que vai acontecer a cada minuto, você não sabe o que vai acontecer, né, a cada hora que você fica ali. Então, você informar o paciente sobre essa rotina da UTI, né, o momento de visita, né, para que ele possa ter uma noção do que ele está exposto, aquele meio que ele está exposto, ajuda bastante, pelo menos ele ter uma noção do que pode acontecer. Avaliar a adaptação. Oi, desculpa, quem está chamando? Lia. Oi, Lia, por favor. Boa noite, está tudo Boa bem? Boa noite, Lia. Tudo, graças a Deus. Com você também, tudo bem? Graças a Deus também. Deixa eu fazer Diga a lá. pergunta. Como é que Pois o não. psicólogo vai atuar dentro de hospital, né, de paliativo? O campo está sendo construído, inclusive, né? Como será essa atuação do psicólogo?
Como será? Não entendi a sua pergunta. Como será a atuação do psicólogo? Onde? Isso. No Na UTI? hospital. Não, na Ah, UTI não. No no hospital. hospital, paliativos. Inclusive está sendo construído em Campos, né? Eu não sei o que Hospital, está assim, construindo aqui. tá na Arthur Bernardes, próximo É, ao UF. sim, eu acho que a gente está diante, Olia e todo mundo. Nós temos sempre conversado isso, que a questão da chegada da psicologia na área de saúde é muito recente, né? A gente sabe que a área de saúde é uma área antiga, a medicina uma área desde o século V a.C. ela já existe, o hospital geral desde o início da Era Moderna ele já tem a sua existência, a psicologia só aparece no final do século XIX, e como nós vimos também no início do nosso curso aí, Lia e todo mundo, a psicologia hospitalar ela só se constitui, a psicologia da saúde, de uma forma geral, só se constitui no meados do século passado. Essa denominação psicologia hospitalar é tipicamente brasileira, né? Fora daqui é só psicologia da saúde. Mas falando aqui da realidade brasileira, da psicologia hospitalar, é muito recente a chegada da psicologia no hospital. Então, nós estamos diante de quê? De uma estrutura que está se constituindo. Né? É só a partir do final do século passado que a gente tem algumas publicações sobre a atuação do psicólogo no hospital. Também é do final do século passado o surgimento de alguns cursos de especialização em psicologia hospitalar. A disciplina psicologia hospitalar no curso de graduação, como essa que vocês estão tendo aqui agora, também é recente na história dos cursos de psicologia. Então, nós estamos diante da chegada de um profissional diferente, ou seja, o psicólogo, dentro de uma estrutura já bastante antiga, já bastante estruturada. Normalmente, o médico trabalhando naquele modelo biomédico e o psicólogo, esse é o viés básico da nossa atuação, propondo uma outra perspectiva de atuação, que, em vez de só ser aquele modelo biomédico, aquele modelo de trabalhar com a doença do corpo, propor uma atuação biopsicossocial sobre o paciente, ou seja, ver o paciente não só sobre o aspecto biológico, mas também sobre o aspecto psíquico e sobre o aspecto social. Então, eu acho, Elia e todo mundo, que esses são alguns nortes que nós todos, que vocês todos têm que levar para a vida profissional de vocês. Não é? Não tem aqui, e aí a gente vai perceber, na maioria das vezes, uma receita de bolo, especificamente. A gente tem esboços, né, do que precisa ser construído, mas nós temos que levar, claro, alguns nortes na nossa discussão. Primeiro, né, nós temos que levar esse processo do modelo biopsicossocial e discutir isso aí com toda a equipe multiprofissional na perspectiva de uma interação nossa, enquanto psicólogos, com o restante da equipe. Uma outra questão, lembrando que nós temos que trabalhar com o processo de humanização dos pacientes, dos familiares do paciente, lembrando de uma outra questão também, não menos importante, de que a escuta que nós vamos levar para o paciente, para os familiares do paciente, para a equipe multiprofissional, é extremamente importante. Então, nós estamos chegando, nós psicólogos, chegando nesse novo espaço, a cada um de vocês que está chegando nesse novo espaço, tem que ter esses princípios básicos. Agora, nós vamos ajustar esses princípios básicos com as diversas realidades que nós vamos encontrar no hospital, seja no ambulatório, seja na enfermaria, seja na oncologia, como nós discutimos em outras aulas, seja aqui na unidade de tratamento intensivo, ou CTI, né? Nós vamos procurar adaptar essas questões. Que questões?
levar uma concepção biopsicossocial do paciente, estabelecer como proposta de atuação a escuta e o acolhimento do paciente e tendo em vista esse tripé que nós vamos sempre trabalhar: paciente, equipe multiprofissional e familiares. Tendo clareza que a psicologia hospitalar ela não se constitui levar a clínica para o hospital, não é? Porque é uma realidade diferente. Ali a gente vai ver que, diferente da realidade da clínica individual, nós vamos estar diante de um paciente que está exposto a um processo que nós denominamos de despersonalização, em que ele sofre intervenções a todo momento, ele não tem controle sobre o que ele veste, sobre a hora que ele toma banho, sobre os procedimentos que vão ser feitos dele. Nós sequer vamos ter, no nosso diálogo com o paciente, uma privacidade. Então, nós temos que ter clareza que a atuação, ela na psicologia hospitalar, ela é o que é diferenciado. Tanto é que não existe qual modelo de psicologia eu vou levar para o hospital? A psicanálise, a psicologia humanista existencial, o TCC, né? a psicologia analítica, enfim, né? Não existe um modelo específico. Aquele ambiente, o ambiente hospitalar, o ambiente da saúde, é para que a gente redesenhe a nossa prática enquanto psicólogos, né? tendo clareza de que é uma relação nova, é um momento novo e que nós vamos precisar nos adaptarmos a esse momento, levando na nossa mala, na nossa bagagem, esses conceitos básicos que nós trabalhamos aqui: acolhimento, humanização, minimização da despersonalização, não é? Acolhimento do paciente e trabalho com esse tripé. Eu não sei se eu te respondi, Lília, mas o que eu estou querendo mostrar para você é que, dentro da estrutura hospitalar, não existe um prato pronto, uma receita pronta. Nós precisamos nos adaptarmos diante dessas questões. Tá bom, Lília? Ótimo, professor. Obrigada, tá? Nada, por nada. Excelente explanação. Eu que agradeço a você a atenção. Obrigado. A Luciana Brito, de Sá Brito, colocou aqui sobre o CTI ou UTI, botou aqui no chat, né? É a sensação de finitude do CTI. Quando a gente associa, né? Quando algum parente, algum amigo, ou nós mesmos vamos para o CTI ou para o UTI, realmente a primeira questão que vem é essa sensação de finitude, essa sensação que nós estamos diante do fim. E isso é muito assustador, tanto para o paciente quanto para os familiares do paciente. Precisamos aprender a trabalhar com essas questões a partir desses referenciais que nós estamos estudando. Tá ok, Luciana? O Alex Herrera dos Santos levantou a mão aí. Por favor, Alex, diga lá. Oi, professor. Boa noite. Boa noite, Alex. Duas dúvidas. Uma prática. Eu acredito, aliás, que eu esqueci de preencher pelo menos 2 formulários de presença aí nas 2 últimas aulas. Alex, sim. Você depois manda uma mensagem para mim e a gente tenta resolver isso aí. Tá bom. Manda aqui no chat mesmo? Você manda no chat aí, porque aqui agora você não tem como resolver essa situação, tá bom? Tá bom, eu deixo aqui no chat, sem problema. Tá e bom, a outra... Alex. Oi, pois não. Aí já é relativo mesmo à matéria propriamente dita. Sim. Nesse campo, né, de atuação da psicologia hospitalar aqui no Brasil, o senhor tem ideia ou consegue nos trazer uma informação de como está o nível de espaço dos profissionais na área hospitalar, dos profissionais psi mesmo, né? Está tendo uma abertura de espaço, enfim, porque é algo muito novo, né?
Como isso está se relacionando? Sobretudo assim, a gente às vezes vai para um hospital, esse hospital é uma OS, essas contratações, você tem ideia de como isso está ocorrendo? É curiosidade mesmo. Aham. Isso é muito diversificado, Alex, de região para região, né? Embora a gente tenha hoje, por exemplo, na aula passada, ou anterior, foi na aula passada, né, que falamos sobre psico-oncologia, para o registro de uma nova unidade de oncologia do SUS, você tem que ter inscrito ali na equipe profissional um psicólogo. Então, existe já demandas em termos de legislação, não é? Que fale sobre isso, que tenha a exigência do papel do psicólogo na equipe, mas eu acho que essa questão não tem uma... É difícil dizer, olha, no Brasil é assim, né? Como nós estamos diante de alguma coisa, como você mesmo falou e constatou, e a gente identifica isso, muito nova, né? É um processo de construção, né? A inserção do psicólogo dentro do hospital e nas mais diversas áreas, mais diversos setores do hospital, eu diria que existe uma demanda reprimida. Eu acho que existe a demanda e existe aí a necessidade de nós ocuparmos esse espaço, né? Dialogando, conversando, mostrando o nosso papel, mostrando que existe um espaço de atuação do psicólogo nesse setor hospitalar, mas eu acho que é um processo de construção. Acho que não está pronto ainda, tem muito que ser feito, e eu acho que nós temos que nos alicerçarmos na nossa proposta de trabalho para que a gente possa fazer cada vez mais uma exposição clara das demandas que existem do psicólogo nos hospitais. Tá ok, Alex? Mas não tem assim, um desenho específico, né? Onde você tem como está isso aí. Eu acho que é um processo, nós estamos vivendo um processo crescente disso. Tá? Em alguns setores, como eu disse para você, na psico-oncologia, existe uma espécie de reserva de mercado quando a legislação faz a obrigatoriedade da presença do psicólogo. Mas eu acho que nós estamos num processo, a minha opinião é que nós estamos num período crescente de ampliação de atuação do psicólogo. Tá bom? Tá ok. O Hélio, tá ok, Alex? O Hélio está com a mão levantada aí. O Alex, antes do Hélio aqui, Alex, quando eu falo aqui, não é no chat, não, é não é nesse chat da aula, no chat do Teams, tá? Tá bom, Alex? Porque o chat aqui, eu não recupero esse chat, eu vejo sempre o chat lá do Teams, na tarefa, na comunicação do Teams, tá bom? O Hélio estava com a mão levantada. Por favor, Hélio. Então, professor, boa noite novamente. Boa noite, Hélio. Eu acredito, pela fala dos amigos aí também, que nós que eu falo é nesse contexto atual, por ser nova essa atuação, nós temos uma responsabilidade muito grande. Primeiro é de nos mostrar enquanto profissionais diante de uma estrutura centenária, milenar, onde profissionais já estão colocados com todas as suas expertise, todas as suas rotinas. Então, nós entramos como algo novo. Sim. Alguns aceitando, outros por imposição, não importa, mas o que vai diferir é a nossa capacidade de construção, até do nível de literatura mesmo. Hoje, talvez tenhamos poucas literaturas, mas cabe a nós e já a outros profissionais que anteriormente a nós já está nesse campo produzindo, mas muito ainda é necessário. Então, muitas profissões, muitas teorias, a gente hoje pega, tem livros, tem grandes teóricos, mas de uma forma analítica eu entendo que nós somos os teóricos que deveremos desenvolver material para que futuras gerações possam entender como foi a inserção do psicólogo nesses campos de atuação, perpassando primeiro por quebrar uma barreira natural de profissionais que já estão lá do bio.
nós vamos chegar nas outras dimensões, mas nós temos que mostrar a efetividade disso, sair de uma parte teórica que foi desenhada, ok, a gente entende, mas como fazer isso? Cabe a nós também essa responsabilidade de não ter algo pronto e ter que desenvolver e deixar isso para que outros possam seguir desenvolvendo no futuro também. Sim, Hélio, eu acho perfeita a sua colocação, muito bem estruturada a sua fala, porque eu acho que o que nós temos que levar, por exemplo, da nossa discussão aqui na nossa disciplina, são alguns princípios básicos, né, que nós temos que trabalhar. E, a partir desses princípios básicos, procurar, para quem quiser trabalhar no campo aí da psicologia hospitalar, procurar uma especialização. Nós aprendemos aqui que o curso de especialização é um curso que se faz depois da graduação. Vocês, creio eu, que na maioria de vocês já estão terminando a graduação, que é o curso de psicologia, né? E que, para quem quiser se interessar, né, se identificar com a área da saúde, com a psicologia hospitalar, procurar um curso de especialização, normalmente feito em 360 horas. Para quem tiver condições e puder fazer, procurar um programa estrito sensu, quer dizer, a especialização são chamados cursos lato sensu, né? São cursos que formam o especialista. E para quem quiser se aperfeiçoar ainda mais, tem os chamados cursos estrito sensu, são chamados programas de mestrado e programa de doutorado. No programa de mestrado, você vai aprender a ser um pesquisador, né? Vai fazer um curso normalmente de 2 anos, onde você vai escrever um trabalho final, que é chamado de dissertação de mestrado. E também nós temos aí os programas de doutorado, onde você vai desenvolver uma pesquisa original. Então, quer dizer, esse é o caminho, primeiro, de uma fundamentação teórica. O Hélio posiciona bem isso, né? Não só buscando na literatura, nos artigos acadêmicos. Vocês da internet hoje têm acesso a muitos artigos, muitos periódicos de psicologia que vocês possam acessar, porque eu não sei se vocês sabem, mas o livro, quando você pega um livro que saiu esse ano, por exemplo, todo livro, quando ele já sai defasado, porque você imagina o autor, ele tem que fazer uma pesquisa, ele desenvolve a pesquisa, depois ele vai passar por um processo de publicação, aquele texto é lido, é revisado, tá? Depois vai ser distribuído, comercializado. Então, quando o livro chega novinho na prateleira da livraria, ele já chega com uma defasagem, né? Então, quer dizer, o conhecimento do livro é interessante, é fundamental, mas se eu quero um conhecimento mais atualizado, eu tenho que procurar nos congressos especializados no que eu estou interessado em estudar, nos periódicos de psicologia, em especial a questão da psicologia hospitalar. Então, olha só, quantos caminhos existem aí para eu me aprofundar teórica e praticamente e estar lá podendo discutir na realidade do hospital essas demandas de atuação do psicólogo, porque as demandas estão aí, mas elas são reprimidas. Precisamos ter clareza, saber estabelecer por que nós viemos, para que nós estamos chegando, ocuparmos o espaço. Existe uma porosidade que precisa ser ocupada. Essa é a realidade da psicologia, né? Acima de tudo, o Brasil. A psicologia é uma profissão que aqui no Brasil, como vocês sabem, foi reconhecida em 1962, que foi ontem praticamente, né? Meados do século passado. Então, existe muito por fazer. A psicologia hospitalar, mais ainda, porque é uma área mais recente ainda. Então, acho, respondendo aí, mais uma vez, tanto o Alex quanto ao Hélio, que existe a demanda e precisamos aprender a ocupar esse espaço, explicitar a proposta de atuação do psicólogo para que a gente possa conseguir ter uma atuação
mais eficaz e conseguir espaço dessa nova porosidade que se coloca aí. A Lia escreve aqui no chat, olha, o hospital paliativo recebe pacientes em estágio terminal. Para trabalhar nesse ambiente será desafiador para todos os profissionais da saúde. Estar diante da finitude não é algo tranquilo para nenhum ser humano. Nós, futuros psicólogos, já devemos nos qualificar profissionalmente e nos prepararmos emocionalmente para atuar nessa área, a finitude. Lia, você gostaria de falar mais alguma coisa? Muito interessante a sua fala, eu não conheço da existência, né? Nem sabia da existência desse hospital paliativo. Você teria alguma coisa para falar sobre o hospital paliativo, Lia? Então, eu participei do primeiro simpósio hospitalar que teve em São José do Havaí, em Itaperuna, no hospital. Uhum. E eles têm uma área, de pacientes paliativos. Então, assim, os psicólogos da área, toda a equipe da área de enfermagem, eles se emocionaram muito contando-lhe casos, diante de pacientes em fase terminal. Então, esse hospital, trabalhar com essa clientela, com esse paciente, demanda-se um equilíbrio emocional muito intenso do profissional de saúde, e que o profissional de saúde leva questões para o seu lar justamente em decorrência de ter esse contato daquele paciente que está ali, ciente que vai vir a óbito, e tem que aprender a lidar com essas situações. Lia, um minutinho só. A Ceci aqui está pedindo no chat para você falar um pouquinho mais alto, que ela não está escutando, se for possível, tá bom? Desculpa te interromper, mas, por favor, continua. Desculpa continua. aí. Vê se vai melhorar. Eu falo baixo. Vê se vai melhorar, por favor. Melhorou ou não? Para mim aqui está ótimo. A Ceci que colocou aqui no chat. De repente, a Ceci pode dar um retorno aí, ver se melhorou. Para mim também está ótimo, viu, professor? Normal. Está muito bom. A Ceci está dizendo que melhorou também. Normal. Então tá bom. Por favor. De repente, a Ceci está com alguma coisa lá ruim. Diga lá, Lia, por favor. Então tá, dando continuidade. Sim. Então, esses profissionais que trabalham dentro do hospital paliativo, eles sofreram vários impactos emocionais, porque os pacientes que estão ali estão cientes que vão vir a óbito. E lidar com isso diariamente era algo assim que os profissionais de saúde tiveram que ter criatividade, no manejo da rotina diária desses pacientes, e que foram consumindo emocionalmente cada profissional, em estar em contato ali. Então, digo assim, a gente, aqui em Campos está sendo construído esse hospital paliativo, acredito que no próximo ano já vai estar em funcionamento. Então, o paciente que for deslocado para esse hospital já vai ter ciência que ele vai vir a óbito, conscientemente. E como lidar com esse paciente que tem já, claro, que não vai ter mais uma condição de cura. Como lidar? Por exemplo, eles citaram lá no São José do Havaí, nesse simpósio, que uma paciente em estado com câncer, já perto mesmo de vir a óbito, eles tiveram que mover assim uma ação, em conjunto para levar essa paciente, por exemplo, até o mar. Eles reuniram os membros da família, ela tinha 2 filhos menores, e eles tiveram que fazer assim, o remanejamento dessa paciente, em ambulância, levaram os filhos, e junto com ela, e levaram até o mar, foram até a praia com ela. Então, ela é consciente disso, os filhos também. Então, eles têm assim, que trabalhar
né? É uma equipe, como o professor já colocou, multiprofissional, né? O diálogo tem que ser constante para dar aí um melhor ajustamento, né? Emocional, psicológico e orgânico desse paciente que já está no seu processo de finitude. Então, assim, foi desafiador, vários profissionais se emocionaram, né? Eles ainda estão com a marca de pacientes que vieram a óbito, e assim, eles estão lutando, quer dizer, emocionalmente para lidar com essas questões. E assim, a área, né, da paliativo do hospital é belíssimo. Ficou conhecido como a área azul, para dar uma leveza, né, traz. Então, você entra nessa área, não parece nem que é um hospital, parece que é uma casa. Eles desconstruíram totalmente a ideia de hospital, de um ambiente hospitalar, né? Então, tem ali um ambiente para poder o paciente estar junto com os filhos, fazendo uma refeição diferente, ou brincando. É um trabalho bem assim, interessante e desafiador mesmo, né? Porque a gente tem que trabalhar com nossas questões emocionais para poder estar lidando com. Porque a gente acaba se apegando, né? Querendo ou não, a gente não fica indiferente a esse processo. Então, é necessário a gente amadurecer realmente esse lado nosso emocional, profissional, para estar lidando com essas questões. Muito em breve, o hospital aqui em Campos deverá abrir concurso. Então, eu acho que já é algo assim para a gente ir pensando, né? Como será a atuação do psicólogo dentro desse ambiente da finitude? Isso realmente. Ah, sim, muito obrigado pela sua fala aí. Eu acho que é interessante essa questão, né? Ela responde um pouco também o que o colega estava colocando aí sobre sobre a demanda nos hospitais, e é muito interessante. A Neide levantou a mão, mas o Ítalo antes tinha levantado a mão, Neide. Vou esperar o Ítalo, quer falar um pouquinho? Olá, professor, Oi, turma, Ítalo. excelente noite. Então, Boa na verdade, noite. é só contribuir com o que a colega está falando, né, da importância desses cuidados paliativos, trazendo dois casos, né, que nós estudamos numa pós em neurociência, que abordou essa temática, né, em relação aos cuidados paliativos. E de uma senhora que o sonho dela, o cuidado ali, né, dos psicólogos foi pensar no que era o sonho, naquilo que não tinha sido ainda realizado, né? Então ela queria ver a neta tocando piano. Então houve toda uma mobilização nesse hospital no Rio Grande do Sul e a neta tocou piano, fez, né, na verdade, uma apresentação lá na entrada, na recepção do hospital, para todo mundo, foi super emocionante. Um outro caso também de uma outra senhora que queria voar, né, de asa delta, então toda a equipe se mobilizou e já é uma prática constante nesse hospital no Rio Grande do Sul, né, tratar desse ciclo da vida, né, de uma forma mais natural. Então, o quanto de benefícios, né, tem sido relatado cientificamente, né, diante de tantas pesquisas que estão sendo produzidas dentro desse processo. Era isso que eu queria só contribuir, mas, né, a Lia já trouxe um exemplo, então por isso eu baixei a mão, mas sabe que o senhor deu a oportunidade, acho válido trazer aqui para nos gerar mais esperança também, né? Ah, sim, Ítalo, muito obrigado, com certeza, né? Eu acho que toda essa fala de você, a fala da Lia, a sua fala, tem aí, vem mostrando para a gente o quanto de demanda do psicólogo, desse espaço da saúde, começa a tomar corpo, né? Nesse início de século, e eu não tenho a menor dúvida de que essas demandas vão ser ocupadas por vocês aí que estão chegando no mercado profissional agora. A Neide também tinha levantado a mão. Neide, por favor, você gostaria de falar? Oi, professor, boa noite. Oi. Boa noite, Neide. Tudo bom? Tudo. Professor, eu fico assim em dúvida, né? Como nós, como psicólogos, podemos atuar perante esse paciente
que está em estado terminal. Como a gente deve proceder, né? Como a gente deve agir nessa situação? Sim, Neide, são aqueles princípios básicos. Eu acho que é o princípio básico do acolhimento, o princípio básico, né, de minimizar a despersonalização, não é? Trabalhar com esse processo de humanização, de escuta desse paciente. Esses são nossos instrumentos de trabalho, né? Inclusive para o paciente terminal. É um paciente que, mesmo ele sabendo que está no estágio terminal, como a gente viu lá com a doutora Elizabeth Kloeber-Ross, ele mantém ainda uma esperança, né? Porque a finitude, quando a gente está diante da finitude, muitas vezes a gente fantasia e se cria muitas questões diante da finitude. Mas é preciso acolher esse paciente, é preciso entender esse paciente a partir, o Ítalo está colocando uma questão aí muito interessante, levar em consideração o simbólico sobre a morte, né? Porque o que é a morte para cada um de nós? Ela pode representar N coisas, mas simbolicamente, como é que nós vamos trabalhar com essa morte? Então, o que nós temos é acolhimento, escuta, humanização, minimizar a despersonalização, né? São, acho que, essas as ferramentas que nós temos para trabalhar, tanto com o paciente, quanto com os familiares, e também com a equipe profissional que convive diariamente com essa morte. Para onde que vai toda essa emoção? Para onde que vai todo esse sentimento? Né? Então, eu acho que são esses elementos aí que nós temos que ter clareza e aprofundar nas pesquisas que estão chegando, como nós vamos trabalhar diante disso aí. Tá ok, Neide? Tá ótimo, professora. Obrigada. Nada. A Érica fez algumas colocações aqui também sobre o hospital, que existe o Hospital Paliativo em Botafogo. Não sei se a Érica gostaria de falar alguma coisa, Érica. Oi. Então, Pois não, Érica. eu soube dele porque o pai de uma amiga minha estava internado num hospital, enfim, na Clínica São Vicente, né, aqui na Gávea, Sim. e que é um hospital desse tipo que a gente conhece. Ele estava com a saúde boa, mas em coma. Mas estava com coração bom, pulmão bom, rim bom, sabe? Estava com os órgãos vitais funcionando perfeitamente, exceto o cérebro que estava... Ele recebia estímulos e tudo. E aí ficou meses nessa situação, não via melhora, fazia 1000 tomografias, nananã, e se não tivessem levado lá para esse hospital paliativo, ele poderia ficar anos nessa situação, entendeu? A família resolveu levar para esse hospital. E lá o que eles fizeram? Se ele tinha alguma febre, eu falei da febre porque foi o exemplo que aconteceu, entendeu? Num momento ele estava com uma febre, e aí eles não, lá nesse hospital paliativo, eles deram o Tilenol para baixar a febre, mas não foram investigar a infecção, não deram antibiótico, entendeu? E deixaram ele falecer do que viesse. Foi uma solução muito interessante para a família. A família ficou satisfeita em ter esse hospital, entendeu? Eles não estavam querendo prolongar uma vida que não ia muito ter... É muito pessoal da família, né? Porque eu não sei se ele escreveu alguma coisa em cartório, eu não sei também. Hoje em dia pode-se fazer isso, né? A gente consegue deixar em cartório nossos desejos. Não é assim. É bom o seu relato, eu acho que é interessante a gente... uma questão para ser discutida com a equipe multiprofissional, né? E olha quantas questões se abrem. Mônica está com a mão levantada, mas a Ceci antes tinha levantado a mão. Esperar um pouquinho, Mônica Almeida. A Ceci quer falar alguma coisa? Eu só vou completar uma coisa antes de você, Ceci, rapidinho. Por okay. Coincidência, hoje a minha família está falando em colocar minha avó num desses hospitais.
Eu estou sofrendo com essa ideia. Então, é interessante estar tendo essa aula hoje. É uma coisa que te toca bastante, né, Érica? Sim. Então, por favor, Ceci quer falar alguma coisa, Ceci? Você tinha levantado a mão? Era só uma perguntinha, porque, assim, ouvir, tal, toda essa parte, mas também tem pacientes que, mesmo estando em estado terminal, eles não aceitam. Então, também, eu acho que seria o papel do psicólogo também trabalhar essa aceitação da finitude, né? Eu acho que nós temos um trabalho complexo, um trabalho Mas de isso também está debate. incluso? Isso também pode ser incluído? Eu acho que o trabalho com a equipe multiprofissional pode ser colocado, né? Eu acho que o ideal é que se tenha reuniões com a equipe multiprofissional de um hospital e que isso se coloque no debate. Tá certo, Ceci? Tá, obrigada. Da Mônica Almeida, por favor, Mônica, está com a mão levantada. Oi, professor, boa noite. Oi, boa noite, Mônica. Em relação aos cuidados paliativos que a colega aí falou, eu não sei se o senhor é do Rio de Janeiro, aqui na Barra tem um hospital onde um paciente de uma instituição onde eu faço estágio, ele entrou também num quadro terminal, e aí aqui, né, próximo com a ciência da família, autorização da família, esse paciente também entrou nesse quadro de cuidados paliativos, onde realmente os médicos eles só vão fazendo os cuidados mínimos necessários e permite que o paciente faça essa partida com o que aparece, com o que surge, né? Então, assim, isso aqui no Rio de Janeiro a gente já vê esse tipo de cuidado, e eu também achei bem interessante, mas tem que ter autorização da família, né? Uhum. É interessante esses depoimentos de vocês, né, essas experiências que vocês estão trazendo, enriquece aí a discussão, não é? Dentro da psicologia hospitalar. Você vê que cada vez mais aparecem demandas aí. Tá ok? Muito obrigado, Mônica. Marcela também, Marcela Soares, está com a mão levantada, Então, Marcela. Boa noite, turma, boa noite, professor. Eu sou do Rio. Boa noite. Sim. E o meu pai ele tem uma doença degenerativa neurológica, e aconteceu por 2 vezes isso com que os colegas colocaram agora na Barra, também no Hospital da Barra. Meu pai entrou, para vocês terem uma ideia, com pressão por 3, assim, né? Então, praticamente morto. E as 2 vezes que meu pai deu entrada, ficou na emergência e tal, eles chamaram a gente no dia seguinte, eu, minha mãe e minha irmã, pediram para fazer uma reunião cedo com a gente e falaram sobre cuidados paliativos. E a gente falou que a gente gostaria de tentar outras coisas antes. Então, assim, a primeira vez que aconteceu, meu pai entrou, ele caminhava lentamente, enfim, né? Quando ele saiu com a sonda só de urina, e mesmo assim ainda caminhando, mas precisando muito, não usava cadeira de rodas até então, e precisou usar cadeira de rodas. No segundo momento, 2 anos depois, aconteceu exatamente a mesma coisa. Chamaram a gente, tudo, falaram: olha, a gente vai fazer um cuidado paliativo, ele não vai responder, papapá, papapá, papapá. E meu pai ficou 46 dias. Meu pai saiu agora também com a sonda para GTT. Então, assim, e a gente falou: não, a gente vai tentar, porque aconteceu da primeira vez, não sei o quê. A gente só não queria que ele fizesse a tráqueo, né? Então a gente tentou levar o máximo que a gente podia. Então, o que eu quero dizer, assim, eu entendo esses cuidados paliativos, eu acho interessante, não estou descartando, já foi nos ofertado, mas não tem um psicólogo para falar isso com a família, não tem nada, tá? É um médico que vai lá, senta com você e fala assim: olha, não tem mais jeito, ele vai morrer. Né? E aí, o que você quer? Você quer que o corpo dele entre em estresse e leve ele mais dias, mas ele vai morrer? Ou você quer que a gente faça ele não se estressar tanto, dando só o básico para ele não sentir dor, se tiver que ele estiver sentindo dor, enfim, e ele faça essa passagem? Então, é uma decisão muito difícil para a família. E foi uma coisa que eu até comentei recentemente com a minha mãe e com a minha irmã, justamente isso. Eu não sou contra o cuidado
uma opinião formada sobre isso, influenciado 2 vezes. O que eu tenho opinião formada é que a gente precisa, sim, ter uma equipe multidisciplinar que dê esse suporte. Porque até a tomada de decisão da família, você se sente, tipo, eu vou matar o meu pai. Isso eu tô falando pela minha cabeça, né? E, ao mesmo tempo, eu falo, não posso ser egoísta de deixar meu pai aqui sofrendo. Então, assim, a gente... E, sobretudo, quando você toma a decisão, no caso da gente, de prosseguir salvá-lo, que graças a Deus a gente conseguiu, enfim, não tem nenhum psicólogo que foi conversar com a minha mãe, por exemplo, que foi acompanhante dele durante o processo. Não tem nada de apoio, nada. Não tem nenhuma rede de apoio. E eu estou falando disso de um hospital super grande aqui na Barra da Tijuca, que a Barra da Tijuca é um lugar com bons hospitais, um bom poder aquisitivo, assim, não é um lugar qualquer, entende? Então, assim, eu acho que fica isso. Quando a gente entrar para a gente pensar nessa questão de cuidados paliativos, a gente sugerir que para dar a notícia, para a gente explicar os benefícios, a gente precisa ter uma equipe multidisciplinar e, sobretudo, seja qual for a decisão tomada pela família, aqueles acompanhantes, eles precisam ser acompanhados. E isso não acontece. Pois é, interessante a sua fala, como a dos outros colegas, né? Porque é interessante como é que a prática, a experiência de vocês, eles vêm consolidar, né, o que nós estudamos aqui, que é exatamente essa necessidade desse trabalho, desse tripé do psicólogo, né, o paciente, os familiares, a equipe multiprofissional. Ou seja, existem inúmeras histórias, inúmeras experiências, mas o que é de concreto é que existe uma demanda, né? Uma demanda que está aí e que precisamos ocupar esse espaço. Obrigado, Marcela, pela sua fala. Não sei mais, tinha alguém com a mão levantada, que eu não me lembro agora, não sei se alguém Luciana. mais... Luciana, por favor, Luciana. Então, eu só quero dizer que eu passei por uma situação praticamente igual à da Marcela, então eu sei muito bem o que ela está dizendo. E, assim, a minha mãe, ela ressuscitou praticamente várias vezes. Então, eu tinha fé que ela ia sair das situações de internação, porque ela já deu a volta por cima, já tinha dado a volta por cima várias vezes. Então, eu tinha que ter fé na melhora dela. E quando eu disse que eu não queria que parassem de investir, eles chamam de investir. Eu fui... Ela acabou falecendo, mas assim, eu fui tão mal interpretada pela médica, ela só faltou me chamar de torturadora, assim. Como você quer um corpo, assim... Quer dizer, na verdade, eu acho que ela faleceu porque desistiram dela mesmo, eu sendo contra isso. E, assim, eu fiquei muito triste, muito magoada, sentidíssima. Já era estudante de psicologia e, realmente, a gente não teve o menor apoio, a menor sensibilidade. Pelo contrário, eu me senti culpada de estar pedindo para continuar investindo. Pois é, obrigado pelo seu relato, aí, pela sua fala, que enriquece aí a nossa aula. E mais uma vez, né, evidencia, né, essa demanda aí nossa, enquanto psicólogos, para construir essa equipe aí multiprofissional, não é? Para que a gente possa tentar humanizar um momento tão complexo, tão difícil, né, para o paciente, para os familiares. Enfim, eu acho que a demanda aí ela está instalada e precisamos aprender a trabalhar com ela. Tem mais uma pessoa querendo falar, mas lembrando só que nós temos que concluir a aula, porque senão são muitas questões, né? Não daria para abordar isso tudo. Mas tem uma pessoa com a mão levantada. Quem é que está com a mão levantada? Eu consigo ver aqui a imagem e a mãozinha levantada. Quem será? Quem que é, por favor? Professor, ainda é a Mônica que está. Não sei Oi, se ela esqueceu. você esqueceu de abaixar a mão, Mônica? Pode ser. Então, tá bom. Muito obrigado, Mônica. Desculpa, vou baixar aqui. Tá bom. Então, nós temos aí que... Oi, quem está falando? Karine, tudo bem? Eu não vou fazer um relato, não, mas é porque os relatos me geraram dúvidas quanto à prática mesmo do psicólogo. Por quê? Quando se trata de uma rede privada,
Eu já trabalhei na área de autorização, de consultas psicológicas em rede privada, em hospital que tem leitos. Eu estou vendo todo mundo questionando as mesmas coisas. E aí eu não sei qual que é a orientação. Por quê? Quando é uma rede privada, quem tem acompanhamento psicológico é só o paciente, a família não tem, né? Eu acho que a gente está discutindo aqui, Renata, da necessidade da gente aprender a trabalhar com esse tripé, né? Nós podemos ter uma visão unilateral de trabalhar só com um aspecto da questão. O que os autores têm publicado é essa necessidade de fazer esse trabalho conjunto. Não é? Entendi. Na teoria, seria mesmo o ideal, né? Mas a gente entende que a rede privada a saúde é mercadoria, então acho difícil. Você concorda? Eu acho que a gente tem que buscar aqui, porque o nosso espaço aqui é um momento de fundamentação do que a gente tem em termos de publicação, do que a gente está tentando acrescentar para a questão da nossa disciplina. O que os pesquisadores da área trazem é essa atuação desse tripé. Tá bom? Tá bom, obrigado. Nada. A Isabelle Matos fez uma colocação enorme aqui no chat. Como eu disse para vocês, todo mundo assim gostaria de falar, mas a gente tem um espaço aqui, olha, de tempo restrito, né? Porque a gente está encerrando a disciplina hoje. Né? Você gostaria de falar alguma coisa, Isabelle? Professor, seria mais uma explicação Pois não. mais técnica do que é cuidado paliativo, porque eu vi uma leve discussão sobre o que era aqui nos comentários. Eu achei melhor ter uma procura assim e botar uma coisa mais técnica para a gente entender. Eu acho que, querendo ou não, os cuidados paliativos, eles são uma coisa que, na teoria, funciona muito bem, mas na prática, eu acho que a gente ainda não sabe trabalhar eles tão bem assim. Deveria ter uma equipe multidisciplinar, deveria ter um acompanhamento psicológico para a pessoa que está passando por isso, para a família em volta, para a equipe que está acompanhando aquele paciente. Mas, infelizmente, em muitos casos isso não acontece. Então, acaba sendo uma situação onde se torna um evento muito mais traumático. E eu acho que é uma coisa que a gente tem que manter em mente sempre, que infelizmente não funciona da forma que deveria funcionar. Acho que a gente tem que tentar ao máximo, estudar ao máximo, se preparar ao máximo para que tente funcionar da forma que deveria. Porque se funcionasse dessa forma, ia ser uma coisa muito mais tranquila, de certa forma, sabe? Então, obrigado pela sua fala. Eu acho que todos aí estão trazendo contribuições ótimas, né? É só que eu tenho que seguir aqui, que o nosso tempo está terminando e eu tenho que concluir aqui o conteúdo, tá bom, Avante! pessoal? Obrigado. Então, vamos lá. Então, o papel do psicólogo junto ao paciente, acima de tudo, aí, só para concluir essa parte aí, né, de tentar buscar fazer essa avaliação aí psíquica do paciente, né, buscando uma orientação de acolhimento do paciente. Com relação aos familiares, orientar sobre as rotinas da UTI. Muitas vezes os familiares, durante a visita aí da UTI, eles são surpreendidos com determinados procedimentos. Às vezes é comum, na hora da visita, você ter que fazer um procedimento em um paciente, ou até mesmo no paciente que você está visitando, e você tem que sair da sala imediatamente, né? Sair daquele espaço naquela hora por causa do procedimento. Então, é interessante, quando a gente tem um psicólogo atuando nesse espaço, orientar, antes das visitas, as famílias, não só sobre a rotina da UTI, mas sobre as possibilidades que podem acontecer
os eventos que podem acontecer naquele espaço no momento da visita. É uma outra questão aí que precisamos aprender a trabalhar com relação a isso aí. Estimular o contato do paciente com a família e com a equipe também passa a ser bastante significativo para o paciente, para a família, buscar essa relação no momento em que, normalmente, esse paciente ele é praticamente quase que emudecido, né? Quando ele está consciente, né? No momento em que ele perde essa concepção de sujeito, perde a condição de determinar, perde a concepção de determinar o que é possível para ele ou não, tá certo? O Hélio aqui está perguntando, dizendo que depois da AV2, aos interessados, seja bem produtivo seguir com os temas, aulas, pois a sua didática nos conduz a entendimentos importantes. Quem sabe, Hélio? Legal a sua colocação. Muito obrigado aí pelo elogio, né? Um outro momento aqui do papel do psicólogo junto aos familiares é a compreensão do quadro clínico do paciente em contato com os familiares, né? Então, entender aí como é que está esse quadro clínico, né? E poder fazer esse contato. A Esther aqui está dizendo que passou 11 anos em uma UTI pediátrica, eu acho, acompanhando minha filha, foi no hospital público, tivemos um ótimo acompanhamento do psicólogo. Achei muito interessante a forma como a psicologia e o serviço social contribuíram bastante para aquele momento. Interessante a sua fala, Esther. Esther, eu deixei um recado para você lá no chat, lá do Teams, depois você dá uma lida lá e responde para mim, tá bom? Por favor. Mas muito obrigado pela sua colaboração. Uma outra questão aqui é verificar qual o momento da família, qual membro da família tem mais condições emocionais, intelectuais para o contato com a equipe. Isso é fundamental, a nossa sensibilidade de perceber dentro daquelas pessoas, entre os familiares, aquelas pessoas que possuam uma maior maturação emocional, né, condições intelectuais, de entender o que está acontecendo ali com o paciente e poder usar trabalhar com essa pessoa como ponte para o restante da família. É uma questão que parece significativa aí para a nossa atuação enquanto psicólogo, né? Uma outra questão que alguns autores trazem para a gente sobre a nossa atuação com os familiares de pacientes no UTI, veio a ser a possibilidade de disponibilizar horários para atendimento quando solicitado pelos membros da família, né? Quantas vezes, às vezes, a gente tem só quem já teve a experiência de ter um paciente, um membro da família numa UTI, você vê que, às vezes, o contato com a equipe profissional, às vezes, ele é tão pequeno, tão limitado, né? Uma informação tão curta. Então, se for possível, talvez o psicólogo ele possa se reunir com esses membros da família e poder fazer um acolhimento melhor, poder fazer um diálogo melhor, para que possa humanizar esse momento tão complexo, tão difícil, né, dessa situação. Como sempre a gente tem discutido aqui, desde o início do nosso curso, é muito importante aí o papel do psicólogo junto à equipe, ou seja, esse tripé que norteia a nossa atuação, paciente, familiares e equipe multiprofissional. Então, diante da equipe, parece ser interessante atender as queixas referentes aos pacientes, né? Ou seja, é possível levar para a reunião com a equipe profissional essas queixas dos pacientes, como a gente dialoga com isso, como é que nós podemos fazer, talvez, essa ponte entre pacientes, familiares e a equipe multiprofissional.
orientar a equipe com relação ao contato com o paciente em sua família, não é? Porque muitas vezes as informações são dadas, pode ser que aconteça de uma forma fria, de uma forma muito simples, né? E no momento em que você quer saber mais informação, os familiares estão num momento de fragilização, então fica aí também registrado mais essa demanda de atuação do psicólogo nesse espaço, nesse momento aí dessa unidade de trabalho. Uma outra questão, além da UTI adulta, veio a ser a UTI neonatal, que tem toda uma complexidade também, um pouco diferenciada da UTI de adultos, e que, de forma não menos importante, aparece aí a necessidade, a demanda da nossa atuação profissional enquanto psicólogos da UTI neonatal, né? Então, a psicologia poderá ajudar a mãe a se adaptar e aceitar a realidade do bebê na UTI, porque, na realidade, desde quando da gravidez, desde muitas vezes o planejamento de se ter um filho, se cria as idealizações, né? Passa-se toda uma gestação na perspectiva, né, de você ter esse bebê e voltar para casa. O simples fato de você ter um bebê, o fato de você ter um bebê saudável e voltar para casa, essas primeiras semanas do bebê em casa, e quem é mãe aí sabe o quanto que é isso, o quanto é complicado, quem é mãe, quem é pai que viveu essa realidade, né? Um bebê que vai amamentar de 2 em 2 horas ou de 3 em 3 horas, uma mãe que tem uma alteração de todo o seu estado de sono e vigília para poder amamentar o seu bebê, já é uma situação muito complicada, né? Porque altera completamente a rotina do dia a dia, o cotidiano. Agora, imagine se, diante dessa realidade, você tem alguma intercorrência e o seu bebê precisa ficar numa UTI neonatal. Amplia-se todo esse leque de medos, de ansiedades, de temores que envolvem a internação do neonato, não é? Então, cria-se uma aura bem complexa. Mais do que nunca, aí a nossa atuação enquanto escuta, enquanto articulação, enquanto acolhimento das pessoas que estão passando por esse processo aí, é bem significativo, né? Então, buscar aí a psicologia atuar de maneira interdisciplinar, porque o ideal é que se tenha uma equipe aí que possa atuar em conjunto, não só o médico, mas a equipe de enfermagem, psicólogos, assistentes sociais, nutricionistas. É muito interessante que a gente consiga articular essa equipe, que a gente consiga ocupar o espaço nessa equipe para que a gente possa atuar de uma forma a contento, né, com essa tripé que nos é colocado aí a demanda da psicologia hospitalar. Auxiliar nesse processo da vinculação mamãe-bebê, né, mãe-bebê, porque o processo de vinculação, muitas vezes, ele se torna, às vezes, um pouco complicado em função de uma internação, em função de uma separação diante da internação do neonato, né? Então, está aí, olha, mais um espaço de atuação, mais um espaço aí que a gente pode ocupar dessa realidade aí tão dura de você da família ter que ficar separada do seu bebê nessas primeiras semanas aí, tá? Então, nós já estamos aí concluindo a nossa aula de hoje. Então, a gente fala aí o imaginário dessa relação mamãe-bebê é muito grande, né? Uma relação saudável, com cuidados em casa, como eu disse agora há pouco,
ela já é estressante na maioria das vezes, porque exige uma série de alterações da rotina, uma série de cuidados que muitas vezes você não tem um domínio daquela situação, e quando existem as intercorrências e que geram uma internação, potencializa muito mais essa questão. Então, ele pode ser interrompido aí devido a uma internação neonatal. A Érica levantou a mão. Por favor, Érica, diga lá. Sabe, em falar de natimorto, eu tenho uma amiga que estava grávida e o neném nasceu morto. Ela não soube até muito pouco tempo antes. E para ela, o pior trauma foi ter, depois desse parto, continuado na mesma ala das mães que tiveram seus nenéns, entendeu? Porque ela tinha que continuar no hospital ainda, e ela ficou naquela ala vendo tantos nenéns nos braços. Então, até isso tem que se pensar, né, na estrutura física, de como acolher da melhor forma uma mãe que sofre isso, né, um pai que sofre isso, enfim. É muito interessante a sua fala, Érica. É interessante como a gente vê que muitas vezes o hospital, como ele foi desenhado, né, já há tanto tempo atrás, pensando naquele modelo biomédico só, mas quando a gente amplia esse modelo, né, para o psíquico, para o social, né, para esse modelo biopsicossocial... Muda completamente, tem toda a Exato, razão. né? Você vê como é que amplia as demandas desse espaço, né? Amplia as demandas de atuação, amplia as demandas de novos profissionais nessa equipe, da equipe de saúde, né? Porque, olha, os relatos de vocês são muito interessantes e eles mesmos já trazem aí, já respondem, né, sobre essas demandas que estão sendo colocadas, que, como eu disse aqui, eram demandas reprimidas, que muitas vezes não chegavam. E aí vocês que estão vindo para esse novo espaço de trabalho aí para a psicologia hospitalar, com certeza vão poder ocupar essas porosidades. Eu agradeço imensamente aí a participação de vocês, trazendo essa colaboração muito rica aí, para a nossa disciplina. Né? Uma outra questão desse imaginário, né? Essa depressão pós-parto também que pode ocorrer, ele também pode dificultar o processo de apego mamãe-bebê ou mãe-bebê. Né? Então, pouco tempo a gente começa a perceber essas demandas que estão aí e como que nós vamos nos prepararmos para ocupar essa demanda. Então, há muito por fazer, muito por construir, e para quem for vivenciar, quem se identificar mais ainda com essa área, que possa buscar maior qualificação, novos cursos, para poder ocupar esse espaço aí que está pedido, que está sendo solicitado de ser ocupado. Né? Para finalizar, portanto, então, o papel do psicólogo, né? Ainda nesse UTI neonatal, se possível, criar aí um grupo de mães, né? Para que possa discutir essas relações, né? Avaliar a intervenção psicológica com pais, familiares, equipe profissional de saúde, obter informações sobre o paciente, obter informações sobre o paciente para poder dialogar com os familiares, né? Avaliar o processo de apego dos pais com a criança, fazer uma avaliação do histórico do paciente, avaliar a vinculação da relação mãe-bebê, debater o caso com a equipe multiprofissional, enfim. Nós temos aqui, basicamente, são essas diretrizes do que é possível construir a partir dessa realidade. Conseguimos identificar aí, e eu, mais uma vez, reitero o meu agradecimento de todos vocês por essas colaborações tão ricas aí, que ilustram a nossa discussão, né, sobre a psicologia hospitalar.
E fica esse norte, ficam essas possibilidades para a atuação de vocês. Eu espero que a disciplina tenha contribuído aí para alargar a formação de vocês, para amadurecer a formação de vocês, para que vocês possam ter tido uma visão geral aí da psicologia da saúde, como é no nosso caso aqui no Brasil, da psicologia hospitalar. Foi um grande prazer poder partilhar com vocês todas essas questões aí da psicologia da saúde. Lembrando que aí é o nosso último encontro de aula, porque semana que vem é feriado, na outra semana é a prova, não é? Pedindo mais uma vez para... Oi? Oi, Luiz. Falando em prova, professor, a prova vai ser igual a da AV1? A Adonides, né? Boa noite. Boa noite, Adonides. É uma prova de 10 questões, né? Vai ser feita lá pelo BDQ também, vocês vão baixar a prova e vão fazer. Acho que não vão ter problema nenhum para fazer a prova, né? Tá bom? Agradeço aí. Ô, professor. Pois não, Hélio. Rapidamente, na fala da amiga aí, me perdoe que eu não lembro, é justamente uma das formas de a gente mostrar a nossa atuação, que é o olhar que ela teve aí da psicologia. Para outros profissionais, tanto faz conviver naquele espaço, mas a gente entender que aquilo era uma violência contra uma mãe que tinha perdido o bebê. Então, essa visão, né, para outros pode não parecer, mas a nossa contribuição é nos detalhes, é na construção de algo. Vamos mudar aqui o layout, porque isso influencia na saúde também. Então, é bacana essa fala da amiga, só dar um exemplo da nossa atuação no hospital. Muito obrigado, Hélio. O Carlos Cleiton de Souza, que não aparece a nota dele, eu acho que se não tem a nota no sistema, vê se você manda a prova para mim, Carlos, que eu repasso aí para a unidade aqui, para que você já viu lá, se não tem a sua nota, vê se você consegue mandar a prova para mim e eu vou encaminhar a prova aqui para a unidade, tá bom, Carlos? Oi? Professor, então, eu estou tendo esse problema do acesso à prova no Teams. Eu fiz ela pelo Teams. A prova foi feita pelo BDQ, não é? A orientação foi que as provas fossem feitas pelo BDQ, foi o que as pessoas fizeram, não é? E aí o sistema, porque o sistema ele corrige a prova e ele lança o sistema, não é feito manualmente, você está entendendo? O sistema corrige e lança no CIA. Por isso que, por exemplo, eu não posso dizer, eu não participo desse processo, é um processo automatizado. Não, perfeito. Né? Por onde eu mando essa prova? Olha, você pode mandar a prova para mim pelo chat do Teams. Perfeito. Tá bom, Carlos? Beleza, professor. Tá. Obrigado. Nada. Alguém gostaria de perguntar alguma coisa? Oi, pois não. Quem está chamando? Jair. Oi, Jair, por favor. Está me ouvindo bem? Estou ouvindo sim, Jair. Eu não tive até então uma participação, mas eu quero deixar registrado aqui, primeiro, o agradecimento, porque eu não tive uma aula tão rica, tão maravilhosa, com um professor com uma didática tremenda. Estou encerrando a minha graduação, estou muito feliz de ter feito essa disciplina com o senhor e quero deixar registrado também o meu repúdio à instituição, porque não houve uma organização para que nós pudéssemos ter um semestre um pouco melhor, né? Tem um feriado, tem tudo aí, essa questão da Copa do Mundo, e aí acabamos sendo prejudicados assim, na questão da quantidade de aula, não em relação ao senhor, que o senhor conseguiu, dentro da medida do possível, passar algo para a gente
tão rico, tão esclarecedor, que eu fiquei calado aqui e viajando muitas vezes um atendimento dentro do hospital. E assim eu vejo também que os colegas, com as suas contribuições maravilhosas, abrindo o coração, as suas particularidades, enriqueceram muito esta aula. Então, de coração, eu agradeço muito por esse período maravilhoso que eu pude aprender na psicologia hospitalar com o senhor. Um forte abraço. Ô, Jair, muito obrigado por suas palavras, né? Isso é muito interessante, muito bom para mim. Agradeço a sua gentileza, as suas palavras, né? Que bom que a gente pode compartilhar esse momento, esse espaço, né? E torcendo aqui para você e para todos vocês que a disciplina possa ter contribuído aí para a formação de vocês. Muito obrigado a todos vocês. Quem tem alguma questão com relação à presença, essas coisas todas, o contato é sempre pelo chat do Teams, né? Então, faça esse contato, porque aí eu fico servindo de ponte aí para a unidade aqui, de como tentar resolver essas questões. Então, o caminho é o chat do Teams. Coloquem lá que a gente vai conversando, tá bom? Alguma questão a mais, pessoal? Eu agradeço assim a todos vocês mais uma vez, né? As palavras carinhosas que as pessoas têm colocado aqui no chat, né? Para mim também foi uma experiência muito gratificante ter contato com vocês, poder interagir com pessoas de lugares tão diferentes, né? E isso foi muito significativo para mim. Aprendi também muito com vocês em cada aula, em cada diálogo, em cada debate, né? E quem sabe nós vamos nos encontrar em outras disciplinas, para quem ainda for fazer alguma outra disciplina, né? Mas agradeço imensamente aí a participação de vocês. Oi, pois não, quem está falando? Olha só, a Donires, de novo. Oi, Olha Adoniris. só, eu quero agradecer, porque realmente eu faço das palavras do colega a minha, tá? As minhas. E quero dar um abraço cordial no senhor, tá? Que eu aprendi muito também com o senhor, tá bom? Muito obrigado, Adoniris. Eu agradeço mais uma vez. Vocês estão sendo muito gentis comigo, né? É uma gratificação muito grande. Eu sou professor há algumas décadas, né? E assim é um momento muito bom poder partilhar com já quase meus colegas psicólogos, né? Essa aventura que foi enveredar pela psicologia hospitalar, fazer cada percurso, cada aula. Muito obrigado a você, Adoniris, e a todos vocês. Ceci está com a mão levantada também. Por favor, Ceci. Eu estava ouvindo, né, o relato dos companheiros, e aí eu estava assim, eu estou num processo, né, estou me formando agora, e estou naquele processo, tipo assim, poxa, eu quero me formar logo, eu não aguento mais, né? Sim. Aquela coisa mais de estaca mesmo. Mas, por incrível que pareça, infelizmente, né, eu pude conhecê-lo nesse último período, então não vou ter mais a oportunidade de ter uma matéria com o senhor. Mas, como eu já disse anteriormente, lá atrás, a sua metodologia é fantástica, sei disso, porque eu sou filha de professores e sou professora também, já fui. A sua metodologia é muito, muito rica, sabe? Então, não tem como a gente não se inteirar, não tem como a gente dizer que não entendeu, não tem como ter dúvidas. E o espaço que o senhor nos dá para que a gente possa, né, contribuir, citar, descrever alguma coisa, é muito importante, e o senhor consegue, com o tempo, administrar bem o tempo, e deixando-nos à vontade para questionarmos ou acrescentarmos alguma coisa. Então, mesmo assim, eu quero só agradecer pelo período, e dizer, por mais que eu esteja morrendo de vontade de me formar, que eu já esteja assim, na exaustão, eu já estou sentindo um quê de saudade da sua aula. Gostaria muito de ter tido essa oportunidade antes, né?
E, embora a psicologia hospitalar não seja o meu objetivo, né? O meu objetivo é clínica, psicologia sexual e de casais e família, mas eu pude ver o quão rico é esse trabalho, né? Que está crescendo, que está surgindo, né? Está se formatando ainda na psicologia hospitalar. E é uma coisa que eu particularmente não tinha noção. Então, quando eu vi psicologia hospitalar, em nenhum momento me chamou a atenção. Talvez, se lá atrás eu tivesse tido esse tipo de aula, talvez eu pudesse direcionar meu caminho. Isso não quer dizer que lá na frente, de repente, eu não procure. Mas eu quero agradecê-lo. Eu vou ser eternamente grata por esse aprendizado. Tá? Muito obrigado mesmo. Gratidão. Obrigado, Ceci. Obrigado a todos vocês. Eu vejo aqui tantas palavras aqui tão carinhosas. Muito obrigado. Eu que agradeço assim, esse momento aqui que nós tivemos ao longo desse semestre, de poder partilhar todas essas questões aí. Também vou levar aqui um carinho aí de todos vocês que me ajudaram a entender melhor esse mundo digital, de ser professor agora numa aula digital, né? Foi a minha primeira experiência como professor num curso digital, né? Então, para mim foi um grande aprendizado trabalhar com tantas pessoas ao mesmo tempo online, e vocês foram maravilhosos, me acolheram muito bem, né? Desde as primeiras aulas, que eu não sabia ainda mexer direito com o sistema, e foram sempre muito carinhosos comigo. Agradeço a acolhida, a ajuda que me deram em várias aulas aqui, quando eu ficava meio perdido aqui, não sabia ainda como postar os slides. E eu que agradeço assim, a paciência, a generosidade e a ajuda de vocês. Muito obrigado mais uma vez, um grande abraço a todos vocês, não é? Pela compreensão e pela acolhida. Tá bom, Obrigada pessoal? a você, professor. Excelente aula, amei. E a turma também excelente, viu? Os alunos colaboraram de uma forma, trouxeram sempre coisas muito instigantes. Você é maravilhoso, professor, adorei. Obrigada. Muito obrigado, Érico. Legal Muito obrigado é o seguinte, pela sua tá? fala. Eu sinto pelos meus colegas, mas eu ainda teria o prazer de ser aluna discente do professor. Eu sinto para quem esteja indo embora, né? Mas a gente vai aproveitar muito mais aí desse potencial do professor. A gente percebe isso de uma forma muito clara, o seu respeito a cada aluno que aqui está. O senhor dá voz, o senhor dá o espaço, o senhor tem uma escuta ativa maravilhosa. A gente se sente muito, muito assim, tranquilo em estar compartilhando, levando as nossas experiências até o senhor, pela forma como o senhor se coloca, com um olhar atento, com uma fala pausada, com respeito assim a cada um de nós que traz aqui a nossa experiência. Parabéns, a gente consegue perceber também assim a paixão, a dedicação que o senhor coloca em cada aula, na preparação do slide, da forma como o senhor conduz aí a cada item desse slide, né? Nos chamando também para estar compartilhando. E assim, foi uma experiência maravilhosa, realmente, né? A sua dificuldade que o senhor expôs aqui com o manejo da internet não, em momento nenhum, prejudicou o nosso aprendizado. O senhor está de parabéns, assim, do tempo todo que o senhor teve conosco. E eu quero, assim, ter o prazer de continuar sendo sua discente. E aí, seja bem-vindo a Estácio, né? A gente só tem a ganhar com a sua permanência aqui na Estácio. Obrigada aí pelo compartilhamento de todos esses dias. Muito obrigado, Lia. Gentileza da sua parte. Muito obrigado mesmo. É uma, sabe, aquece o coração a gente ouvir isso. Muito obrigado. Um grande abraço para você. Muito obrigado. Um grande abraço para todos vocês. Eu não sei se tem mais alguém com a mão levantada que gostaria de falar mais alguma coisa. Eu gostaria, professor. Pois não. Quem está falando? A Juliana Drummond. Pois não, Juliana. Tudo bem? Tudo bom. Eu também
todas as palavras que os colegas falaram foram corretas, e oxalá a gente consiga estudar com o senhor a filosofia do Jung, né? Tomara que o senhor que bom. trabalhe com essa área aí. Vamos se tentando aí ver, quem sabe, né? A gente consegue falar sobre o Jung, que aí é bom demais. A Jung mexe no coração demais da gente. Quem sabe a gente vai poder falar sobre a psicologia do Jung. Muito obrigado obrigada, também. Viu? Eu que Abraço agradeço. para o senhor. Um grande abraço para você, para todos vocês. Mais uma vez, muito obrigado. E nós vamos nos encontrando aí nos nossos caminhos. Tá bom, pessoal? Grande abraço. Até o próximo encontro. Tchau. Até o próximo. Tchau, tchau. Tchau. Obrigada, Tchau. professor. Boa noite a todos. Boa noite. Professor, a prova está tranquila? Fácil demais, tranquilo. É só dar uma lida aí e vamos fazer a prova tranquila, tá bom? Tá bom. Beijo Grande abraço. grande e obrigada. Outro. Tchau. Tchau.